Aleluia, glória a Deus. Você está me ouvindo bem, amados? Glória a Deus. Pode sentar, ficar à vontade. Deus é bom. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Que alegria, amados. Obrigado, gente. Vocês são um sucesso. E muito bonita essa cor que vocês estão, viu? Muito bem empregado. Vocês gostaram desse verde, gente? Achei fantástico também. Aleluia. Amados, que ano maravilhoso nós tivemos, amém? Eu sei que muitos daqui que estão na igreja experimentaram muito das coisas que experimentamos ao longo desse ano, dessa jornada. Eu sei que foi um ano desafiador para muitos de nós, amém? Mas chegamos ao fim, né? Estamos no mês de dezembro e eu sei que tudo aquilo que o Senhor operou ao longo desse ano tem um propósito, tem uma finalidade específica para cada um de nós, amados. De fato, aquilo que Deus deposita nos nossos corações, Ele tem uma finalidade de servir ao propósito dEle mesmo. Amém, amados? E como foram depositadas sementes preciosas nas nossas vidas nesse ano. Sou muito grato por tudo que foi proporcionado. Falamos aqui publicamente, diante da turma da Escola de Ministros, o quão grato nós ficamos, eu e Mirelle, por estar à frente dessa escola, a honra que recebemos e nos entregamos de todo o coração. E eu sei que aquilo que nós pudemos entregar no Espírito alcançou a vida de pessoas e eu sei que vai repercutir para o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará e daqui para o Brasil. Amém, amados? Porque a palavra é viva e ela é eficaz e ela não retorna ao Senhor sem dar o fruto ao qual ela foi designada. Se Ele falou, vai acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu vou estar lendo na Bíblia a mensagem. A pedido do nosso pastor foi preparado um recurso audiovisual aqui para você poder aproveitar dos benefícios desse telão novo. Quantos ficaram animados com esse telão? Aleluia, que maravilha, amados. Isso é a excelência do corpo de Cristo, manifesta, amém, amados? Nós não fazemos isso aqui para ostentar, para dizer, olha, temos um telão de LED, né? Eu sei que esse é um contexto que no âmbito das igrejas se traz muito destaque e visibilidade, amados, mas isso é um aspecto da nossa visão de ministério. Nós somos excelentes naquilo que fazemos e queremos sempre oferecer ao Senhor o nosso melhor, amém, amados? E agora temos esses recursos maravilhosos que ao nosso dispor para que a mensagem possa ser propagada de forma mais eficiente. O fim de todas as coisas é sempre a mensagem, amados. O fim de todas as coisas é sempre o testemunho de Cristo. Amém? Então fazemos o que fazemos. A nossa excelência é uma expressão para testemunhar, testificar a respeito de quem Cristo é. Amém, amados? Dito isso, eu me esforcei para fazer uma boa apresentação aí, mas a gente ainda vai aperfeiçoar, amém? O pastor inaugurou isso na terça-feira, no culto do Espírito Santo. Quem estava aqui no culto? Quinta, foi quinta, excepcionalmente essa semana foi quinta, mas foi utilizado alguns dos recursos. Eu tinha algo no meu coração de fazer uma apresentação até um pouco melhor, mas eu vi que necessita-se de mais tempo e de mais experiência, né? Mas eu sei que nós vamos avançar e crescer nesse novo tempo, amém, amados? Glória a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 3. Leia comigo a partir do versículo 4. E é por intermédio de Cristo, na verdade, versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Repita comigo, o Espírito do Deus vivente. Aleluia. Mais uma vez, o Espírito do Deus vivente. Aleluia. Foi Ele que escreveu nos nossos corações, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança,
não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se manifestou de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amados, nós vivemos hoje no ministério, dentro da atuação, na era, na dispensação do Espírito, amados. O Espírito de Deus foi concedido a nós, a sua igreja, a igreja do Senhor, para andarmos com Ele ao nosso favor. De fato, Ele habita dentro de nós, amados. E Paulo aqui destaca um paralelo, um comparativo da antiga aliança, uma aliança que era da lei, da letra, a letra que foi dada aos homens como uma forma de tutor, uma forma de guia a revelar a bondade, a fidelidade, os preceitos morais de Deus. Mas agora, na aliança, nessa nova aliança, a aliança do Espírito, a nova estação, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E esse Espírito é o que vivifica. E ele diz, olha, se aquela glória que estava sobre a antiga aliança foi a tal ponto que as pessoas sequer podiam olhar para Moisés por causa da glória que se manifestava sobre ele, quanto mais não será de maior glória a nova dispensação. Bota aí, Miguel, o primeiro slide. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? A gente pode ficar nessa aqui, tá certo? Fica acompanhando aí, a gente vai ter algumas fotografias aí que eu consegui produzir. Mas como não será de maior glória o ministério do Espírito, amados? Isso é uma pergunta legítima, diante daquilo que nós vemos a Bíblia relatar da antiga aliança. Porque a Bíblia fala dessa nova aliança, que ela é uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Então, se o que nós temos é superior, e não só ela é essencialmente superior, mas ela também é fundamentada em promessas superiores, amados, a nossa vida não pode ser menos do que aqueles homens viveram no passado. Se eles, pela aliança, pela dispensação antiga, eles fizeram proezas, receberam palavras do Senhor e creram e possuíram a terra, expulsaram povos, estabeleceram sobre a terra os preceitos do Senhor, eles fizeram grandes coisas, amados. A gente olha para as Escrituras e vê os feitos dos homens de Deus, e a Bíblia é tão notável os feitos dele, que há em Hebreus, no capítulo 11, uma galeria chamada Galeria da Fé, aonde expõe a vida daqueles homens que, pela sua fé, naquilo que estava prometido, não por aquilo que eles estavam ainda consumados, porque a lei, ela também trouxe promessas. A lei, ela também trouxe promessas, mas eles, debaixo desta aliança, eles fizeram proezas, amados. Fizeram proezas, derrubaram muralhas, venceram, calaram a boca, venceram a força do fogo. Amados, você lê o livro de Daniel, você vê aqueles milagres, aquelas coisas maravilhosas, e a gente às vezes vê essa trajetória da antiga aliança e do Velho Testamento, e parece que são feitos que estão tão distantes de nós, amados, mas na verdade, nós é que deveríamos estar num patamar superior ao deles, amados, porque como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da lei foi glorioso, nós que vivemos hoje no ministério do Espírito, amados, devemos ter essa consciência. Mas o que acontece é que nós estamos desapercebidos daquilo que carregamos. Daquilo que carregamos. Carregamos algo muito poderoso, amados. Nós somos templo, morada do Espírito. E essa consciência do Espírito, amados, muitas das vezes não está tão clara e evidente sobre nós. Se você olhar para a antiga aliança, especificamente sobre a passagem do povo judeu, da escravidão do Egito até a terra prometida, você vai lembrar que uma geração precisou morrer no deserto, porque eles não estavam crendo naquilo que foi prometido, naquilo que foi declarado.
Por quê? Porque eles não levaram em conta aquilo que foi falado. Sim, gerações podem passar sem provar daquilo que está disponível em Deus. Aleluia! Daquilo que está disponível em Deus. Porque quando nós vivíamos na época, ou vamos assim dizer, quando nós não estávamos inseridos nessa nova aliança, quando nós não estávamos firmados sobre essa aliança, nós andávamos pelos nossos próprios preceitos, tentando ser de alguma forma agradáveis, aprazíveis, alcançar um bom testemunho, amados. Porque sim, o mundo carrega algum resquício de moralidade. Eu quero te trazer um repertório, uma caminhada daquilo que foi estabelecido para chegarmos aonde estamos hoje. Porque se você não tem essa perspectiva daquilo que era, você talvez não consiga entender a grandeza daquilo que é. Amém? Se você não entende a grandeza ou a perspectiva, a trajetória daquilo que veio antes, até ser estabelecido aquilo que é hoje, às vezes a gente pode ficar um pouco desapercebido daquilo que nós temos para viver hoje. Amém, amados? Mas Deus, quando criou o homem, Ele deu a ele autoridade, domínio sobre a terra. A Bíblia fala que os céus são os do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. A terra é o domínio do homem, é a extensão daquilo que Deus exerce na sua glória. Quando Deus estava lá na glória, decidiu criar o universo, Ele criou também um regente para aquele universo, para aquela estação, para aquela terra, para aquilo que foi criado. E o regente era o homem. Mas por causa do pecado, o homem perdeu essa condição. Perdeu, mas ainda havia uma fagulha de Deus dentro do homem para andar segundo a sua moralidade. Porque antes mesmo da lei ser estabelecida, a Bíblia fala a respeito de homens que obtiveram um bom testemunho, antes mesmo da lei, antes mesmo de haver alguém dizendo o que era certo e errado. Por quê? Porque inerentemente, dentro do homem, um homem sabe aquilo que é certo e o que é errado. Inerentemente, dentro do homem, existe uma lei moral que o conduz, que o guia. Esse aspecto dessa lei moral, às vezes os ateus, aqueles que não acreditam na existência de Deus, eles têm conflitos em entender isso. Porque se não há um Deus criador, e digo mais, e se esse Deus criador não é bom, então se não há um Deus que é bom, logo qualquer perspectiva de moral nossa aqui não passa da subjetividade. Dentro dessa perspectiva, sem a existência de Deus, tudo que é moral e aceito não passam de subjetividades. E aí o que determina, se Hitler tivesse ganhado a guerra, era moralmente aceito matar determinados tipos de povos. Por quê? Não há Deus. E se não há Deus, qual é a diferença? É uma perspectiva. Um vai ter uma perspectiva e outro. Você olha isso, que absurdo isso. Se você olhar, é assim que eles acreditam. Mas nós não, amados. Nós acreditamos na existência de Deus. E por causa da existência de Deus, todos os homens, existe sobre eles uma lei moral que os rege. Eu sei que algumas pessoas se afastam disso. E a Bíblia vai falar sobre Noé. A Bíblia fala de Noé que ele era um homem justo e bom. E diz ainda que ele andava com Deus. Só que não havia lei. Então como Noé poderia ser encontrado justo e bom se não havia ainda a lei mosaica estabelecida, os mandamentos do Senhor? Porque a lei moral de Deus existe desde que o universo foi criado. Desde que o universo foi criado, o que é bom e verdadeiro e belo e justo é imutável. Não muda. E nós, antes de conhecer ao Senhor, nós andávamos segundo esse curso sobre aquilo que nós conseguimos perceber daquilo que era verdadeiro, daquilo que era aceitável, buscando isso. Só que o homem, sem a regra, sem o preceito da lei, estava vivendo em tentativa e acerto. Em tentativa e acerto. Então Deus precisou trazer uma perspectiva daquilo que era de fato os limites
os balizadores, aonde estava o limite da atuação, da moral, aonde estava o limite daquilo que um homem poderia ou não executar. E aí veio a lei, aí bota aí a próxima, pode passar a outra, olha a camaradinha lá só na reserva. A lei moral de Deus, ela existe dentro de cada um de nós, mas por conta de essa lei moral ser muito tátil e às vezes de tentativa e erro, Deus trouxe uma revelação de quem Ele é. Amados, a Bíblia é tão bela naquilo que Deus se revela a nós. A Bíblia fala que a criação revela a grandeza do Senhor. Se você pode viver num local onde você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, de divindade, nasceu e solta no meio do mato e nunca houve nenhum contato com a civilização. Se você olha para a criação, você pode testificar da presença, da existência de um Deus. Se você olha para a criação, as coisas que foram criadas testificam a respeito de um Deus. Mas não só a criação testifica a respeito de um Deus, mas o próprio Deus se revelou. Sim, a lei de Moisés é a revelação de quem Deus era. Porque quando há uma perspectiva de uma moral clara e escrita, revelada, mediante a um povo que era aquele que carregaria essa mensagem, porque o povo judeu, ele foi encarregado, o povo da aliança, encarregado de carregar a mensagem de Deus para toda a terra. E a lei, ela mostrava de fato os preceitos. As pessoas olhavam aquilo, eu tenho que me adequar àquilo, eu tenho que viver de acordo com aquele preceito, eu tenho que viver naquela perspectiva. Passava a ser um caminho de fora para dentro. Eles viam o preceito, eu preciso me adequar a ele. Eu vejo a norma e eu me adequo à norma. Era uma busca do homem. Mas a lei em si, ela não tinha a capacidade de aperfeiçoar o homem. Ela era apenas o diagnóstico de onde o homem estava. Ela era apenas a demonstração de que o homem precisava de um redentor. Porque a lei, além dela trazer preceitos, ela também trouxe promessas. Além de trazer os preceitos, ela trouxe as promessas. Aleluia, amados. Porque um Deus que estabelece a moral, estabelece a justiça, estabelece aquilo que é bom, Ele também preparou um caminho para andarmos nessa retidão, nessa justiça, nessa verdade. E a sua lei trazia essas promessas, amados. O homem vivia em busca de agradar a Deus, de ser aceito por Deus, mas isso não mudava o seu interior, mas havia uma expectativa de uma regeneração, de uma mudança. Eles haveriam de mudar. Aleluia. Ezequiel, abre tua Bíblia lá em Ezequiel. Oh, aleluia. Ezequiel no capítulo 36. Versículos 26, 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia, amados. Isso era uma promessa apontando para os dias do que vivemos hoje. Ele não só mostrou os seus estatutos, mas ele disse: olha, a revelação do que eu estou fazendo, a demonstração de todas essas coisas que eu tenho estabelecido como retidão e justiça, um dia elas vão cumprir-se ao ponto de mudar a realidade de quem você é por dentro. Porque o homem, por sua tentativa, ele não consegue. Por sua tentativa, vai ter um dia que ele está indo bem, está se segurando. Rapaz, hoje foi um dia bom, mas no outro dia ele tropeça e agora? Estou indo de mal a pior. Não estou aguentando, não estou correspondendo. As circunstâncias não estão me ajudando.
As circunstâncias externas estão mudando a minha capacidade de considerar essas coisas. Eu não consigo corresponder. Era assim que um homem vivia, sendo levado pelas circunstâncias. Porque se estava bom, se estava favorável, tudo bem. Mas agora as circunstâncias se levantavam, eles ficavam fracos, tropeçavam na sua caminhada com Deus. É só você olhar a vida do povo de Israel, entre altos e baixos. Por quê? Porque eles não tinham sido regenerados. Porque a natureza deles não havia sido transformada. Mas não foi esse o caminho que o Senhor preparou. Essa era apenas uma abertura daquilo que Deus estava por fazer. Era Deus apenas apontando para aquilo que viria a ser a plenitude da sua promessa. Aleluia, amados. Por que isso é importante nós entendermos e aprendermos, amados? Porque muitas das vezes nós estamos reagindo muito mais ao que vem de fora do que ao que temos por dentro. Estamos reagindo ao que acontece por fora e não ao que nós temos recebido por dentro. E se as promessas que nós temos, a vida que nós temos, ela é no Espírito, amados, nós precisamos responder ao Espírito e não ao que tem de fora. Porque o que tem fora vai mudar. O que tem fora vai gerar circunstâncias que muitas das vezes não vão te ser favoráveis. Mas o que você tem por dentro, o que você tem recebido, o Espírito da verdade, esse sim prescruta todas as coisas, amados. E é nessa realidade que nós somos chamados a viver. Não uma vida agora levada pelas circunstâncias externas. Não uma vida que busca ser aceito pelas coisas que faz. Mas uma vida que, porque foi feito, porque foi transformado, agora nós respondemos ao Senhor. Esse é o caminho, amados. Essa antiga aliança, que era antes do tempo da graça, do Espírito, era uma vida governada por regras. O medo de errar era constante, havia esse temor. As pessoas não conseguem corresponder a Deus e há esse medo de errar, pressão externa, tentativa constante de agradar a Deus. A lei não aperfeiçoou. Hebreus 7,19 diz que a lei nada aperfeiçoou. Mas ela foi útil. Ela foi proveitosa para servir de aio. A Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 3, que a lei serviu de aio, de guia para revelar, para manifestar, conduzir as pessoas até Cristo. Por quê? Porque além dos seus preceitos morais, ela trouxe promessas. Aleluia! Deus trouxe promessas. Abre tua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 35. Versículo 8 diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois somente será para o seu povo. Quem quer que por ele caminho não errará, nem mesmo o louco. Isaías no capítulo 30 fala que aqueles que andam nesse caminho ouvirão uma voz, dizendo: este é o caminho, andai por ele. A promessa de alguém nos acompanhando neste caminho. Aleluia, amados. Uma vida agora onde nós podemos ser agradáveis ao Senhor. Podemos corresponder à expectativa do seu coração. Não só isso, podemos operar nesta terra segundo a sua vontade. Porque a Bíblia fala, assim como é feita a vontade de Deus nos céus, é o desejo dele que a sua vontade seja estabelecida na terra. Vivendo plenamente aquilo que Deus tem nos céus, amados, na terra. Aleluia. Se você olha para a antiga aliança, você vê uma glória. Você vê que o povo provou de provisão, que o povo provou de livramento, de vitórias, de conquista, amados. E nós, nessa nova aliança, nós não podemos estar aquém desses grandes feitos.
Se o Senhor fez lá atrás em uma aliança inferior, hoje nós em uma nova aliança, baseada em superiores promessas, amados, a nossa vida deve ser triunfante ao ponto de nada do que acontece externamente, amados, abala a nossa convicção daquilo que Deus pode fazer ao nosso respeito. Porque se Deus falou, amados, é verdade, e a realidade que nós vivemos só manifesta por dentro, não por fora. Não importa se as coisas estão mudando ou não estão mudando exteriormente, nós nos movemos por aquilo que temos interiormente, a nova aliança em Cristo Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De fato, a convicção dessa nova aliança é essa regeneração transformadora. Porque aqueles que, antes da promessa, antes do Cristo prometido, eles viviam numa expectativa de que, pelos seus acertos, eles pudessem ser aceitos. Mas ninguém é considerado justo pelo que faz. Ninguém. Não havia um homem sequer que pudesse ser aprazível. Precisou vir alguém à terra morrer. E esse alguém que morreu, ele era perfeito, sem pecado, santo. E ele morreu para praticar a justiça. E por causa da sua morte, hoje nós nos identificamos com ele. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. A nova vida em Cristo, regenerados. E esse mesmo, ele nos deu uma promessa. Aleluia, amados. Ele nos deu uma promessa. Ele disse: olha, enquanto eu estou aqui, eu estou atuando, mas é importante que eu vá. Isso ele falando com os seus discípulos, nos seus últimos momentos, antes da crucificação. É importante que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. O outro Consolador não virá. Amados, eu acho que naturalmente nós podemos refletir sobre o quão maravilhoso deve ter sido andar na terra com Jesus. Naturalmente você pode passar e refletir, imaginar os apóstolos, Pedro, Tiago, João, aqueles que eram mais próximos a ele, esses três. Os outros, certamente, aquele círculo maior dos 12 apóstolos, os próprios discípulos maiores ainda, fora desse círculo dos 12. Quão maravilhoso deve ter sido andar com Jesus na terra. Ver os seus ensinamentos, ver os seus milagres, ver a grandeza das verdades que ele mesmo revelava do Pai ao povo. Que coisa maravilhosa. Mas esse mesmo Jesus lhe disse que era mais importante agora ele ir, para que viesse o outro Consolador. Ora, se as pessoas que andaram com Jesus e provaram da sua bondade, experimentaram uma coisa maravilhosa, que eu imagino você, assim como eu, desejaria estar vivendo isso, em contato físico com o próprio Senhor Jesus. Esse mesmo Jesus, ele disse que o outro Consolador, da mesma natureza dele, era importante que ele saísse para que ele viesse. Jesus não nos deixaria uma condição inferior. Ele estava nos dando uma nova perspectiva, uma condição aonde, mesmo ele aqui na terra, na sua limitação do seu corpo físico, agora não haveria mais. Porque agora o Espírito dele, o Espírito da verdade, passaria a habitar dentro de cada um de nós. E é precisamente, amados, sobre esse Espírito que nós devemos ter a máxima consideração. Porque ele é aquele que hoje carrega a fagulha divina na terra, através da sua igreja. Aleluia, amados. Porque às vezes essa perspectiva de olhar apenas as coisas no natural nos tira um pouco a realidade daquilo que o Espírito Santo é para nós. Porque se Jesus estivesse aqui, encarnado, eu só imagino, que a atitude das pessoas seria um pouco diferente.
Imagine você. Imagine você na sua casa. Imagine você no trânsito. E considere que Jesus fosse o seu passageiro. Amados, eu vou compartilhar algo do meu coração aqui, um testemunho pessoal. Esse final de semana o apóstolo Guto estava aqui, eu tive a oportunidade de levá-lo a alguns trajetos. E honramos grandemente a vida daquele homem, aquele que é o presidente do nosso ministério, o cabeça sobre o ministério Verbo da Vida. E é uma coisa maravilhosa, amados, a gente está na presença de um homem que tem sido ungido para fazer uma grande obra, ao qual nós nos submetemos com alegria, entendemos sim a posição dele de autoridade. E eu digo, eu andava com mais tranquilidade dentro do carro. Eu andava. O trânsito não interessava, se tinha trânsito, não, mas eu estava tranquilo. Eu queria desfrutar daquele momento, daquele momento com ele. Eu não queria trazer nenhum tipo de desconforto. Agora eu imagino se, ao invés do apóstolo Guto, fosse Jesus dentro do carro, presencialmente, fisicamente. Como seria? Rapaz, tranquilo. Mais ainda, rapaz, você não... O giro não passa de 3.000, você fica ali só no 2, só na maciota. Por quê? Porque você está ali, ó. Você não quer escandalizar Jesus. Agora saiu o apóstolo Guto, saiu Jesus. E aí como é que você fica? Sai do meio, rapaz. Acaba lesado. Fica trancando à esquerda. Assim... Eu não fico falando assim, não fico praguejando, mas eu fico às vezes pensando, o camarada trancando à esquerda. Amados, não tranca à esquerda não. Quantos aqui sabem que a esquerda em estradas e rodovias é a faixa de ultrapassagem? Se você vem pela esquerda e atrás vem um carro mais rápido que você tem que ir para a direita para dar a passagem. É o código de trânsito brasileiro. Está na lei. Mas com o apóstolo Guto não tinha problema, amados. O camarada não sai da esquerda, eu fico tranquilo. Com Jesus dentro do carro, eu acho que eu faria a mesma coisa. E o Espírito Santo, amados, aonde ele está na nossa vida? Aonde está a manifestação do Espírito Santo na nossa vida? Esse que era o Consolador prometido. E às vezes a gente lida com o Espírito Santo como se ele fosse apenas uma força, uma fumaça, uma fagulha daquilo que Deus é. Miguel tem um negócio aí que é falando atributos do Espírito. Esse mesmo. Ele é divino, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia que emana de Deus. Ele é o próprio Deus. Por que eu digo isso? Porque ele tem atributos que só Deus tem. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. São atributos exclusivos de Deus. Não há ninguém além de Deus que tem esses atributos. Ele é eterno. Ele estava desde a criação. Ele é santo por natureza. Atributos divinos. A santidade de Deus, do nosso Deus, ela é tão evidente, tão destacada, que é isso que os anjos, os santos, os anciãos cantam dia e noite nos céus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E a Bíblia fala que a natureza do Espírito é santa. Ele é criador, ele estava lá no Gênesis criando. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o abismo. Ele dá vida, ele realiza as obras de Deus. Depois você confere essas referências, mas são referências que apontam para a natureza divina do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é só uma força, o Espírito Santo não é só uma energia, o Espírito Santo é Deus dentro de nós. O próprio Deus habitando dentro de nós, com a mesma natureza, com a mesma capacidade, com o mesmo poder que Jesus andou sobre a terra. Aleluia, amados. Aleluia, com o mesmo poder, com a mesma capacidade, com a mesma natureza.
do Deus Criador que criou os céus e a terra. Esse Deus dentro de nós. Eu acho interessante que um relato, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, mas é um vídeo que a gente vê um estudioso estudando as religiões do mundo, e ele disse que uma coisa chamou a atenção e o fez prestar mais atenção ao cristianismo. E o fez se aproximar do cristianismo, e ele hoje é um cristão, ele é um crente no Senhor. E ele disse, olha, em todas as religiões eu via realmente papéis, divindades. E alguém pode se perguntar, será que ele deve ter visto o poder, deve ter visto a ressurreição, deve ter visto a emanação, a encarnação do verbo, todas essas coisas. Ele diz, olha, não, nada disso me chamou tanta atenção como um Deus todo-poderoso decidir vir morar dentro do homem. Aleluia, amados. Aleluia. A expressão da grandeza de Deus plenamente habita dentro de nós. O Deus Todo-Poderoso habita em nós. Só que tem outro aspecto da natureza do Espírito. Ele também é pessoal. Porque a gente entende, sim, ele é divino. Mas divino pela fagulha de Deus, não, ele é pessoal. Ele tem vontades, ele sente ciúmes. Ele se entristece. Ele fala, ele ensina, ele guia, ele intercede, ele dá testemunho. Ele tem uma vontade. Aleluia. Ele ama se relacionar. Aleluia. Romanos 15:30, abre aí para essa última referência. Ele ama se relacionar. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito. O Espírito na sua Bíblia está escrito com letra maiúscula? Letra maiúscula, na minha também está. Ele ama se relacionar. É um aspecto da sua característica. Ele ama ter relacionamentos. Amados, se isso não te motiva a ter uma intimidade maior com o Espírito, saber que Ele é o Deus encarnado que habita dentro de nós, não só isso, Ele tem vontades, Ele tem aspectos de uma pessoalidade, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Sim, pessoa. Porque às vezes quando a gente fala Espírito e pessoa, parece que não dá para coincidir as duas coisas, né? Ou é Espírito ou é pessoa, porque como se pessoa não fosse Espírito, mas não. Né? Pessoa diz respeito à sua pessoalidade. Espírito, pessoa não diz respeito a carne e osso. Né? Amém? Amém? Pessoa não diz respeito a carne e osso. Pessoa diz respeito à sua pessoalidade. Ele tem vontade, ele tem anseios, ele tem desejos. Ele deseja se relacionar. Então ele está em nós, amados. E nós precisamos considerar a sua presença. Amém, amados? Porque esse mesmo Espírito que opera todas essas coisas, amados, ele é para nós favorável. Aleluia. Ele é para nós benéfico. Bota o próximo aí, Miguel. Eu trouxe aqui uma lista daquilo que ele opera em nós. Depois você lê, eu não vou abrir essas referências, mas ele é presente e habita conosco. Ele é consolador, ele é auxiliador, ele é conselheiro, ele é instrutor, guia. Ele é o Espírito da verdade, ele é revelador, ele é vivificador, ele é santificador, ele é intercessor. Ele produz em nós o fruto do Espírito, ele capacita para o testemunho, ele concede dons espirituais, ele produz ousadia espiritual, ele sela o crente para o dia da redenção e ele garante a herança futura, amados. E mais, se você lê as Escrituras, você vê mais coisas da atuação do Espírito em nós. Isso aí não é o que o Espírito está fazendo, o que ele pode fazer, não é as coisas que dizem a respeito, não, essa é a atuação dele sobre nós. É isso que ele opera em nós, amados. O Espírito da verdade operando em nós, amados. E eu me pergunto, como vamos deixar de considerar a sua pessoa? Como vamos deixar de considerar a sua vida, amados?
O Espírito Santo que é o nosso guia. Porque a Bíblia fala que todos que são nascidos de Deus são filhos. E aqueles que são filhos são guiados. Amados, uma vida sem a direção do Espírito é uma vida derrotada. É uma vida nos rudimentos da lei, nos rudimentos das impressões pessoais. Sim, você pode estudar, você pode se capacitar, se qualificar, buscar naturalmente uma graduação, qualificações, mas nunca você vai chegar ao nível de sabedoria e conhecimento que o Espírito pode te proporcionar. Nunca. Paulo, ele fala a respeito disso. Olha, quanto à carne, eu poderia me confiar mais do que todos os outros. E ele começa a trazer as qualificações dele, mas ele olha para o Espírito e diz: nada disso me aproveita. Isso aqui para mim é esterco. Contanto que eu receba do Espírito a porção que realmente importa. Aleluia, amados. Eu vejo pessoas levantando planejamentos para fazer cursos, graduações, e nada contra, amados, isso é lícito. Isso é lícito. Busque em Deus saber qual é a área que Ele quer que você atue. Eu sei que Deus tem pessoas para atuar em todos os segmentos. Deus quer médicos, quer engenheiros, quer advogados, quer filósofos, quer o que seja, mas atuando, sendo cheios nas áreas onde eles atuam, mas eu não quero que você coloque as suas confianças e a sua expectativa apenas nessas coisas naturais e esquecendo do Espírito, aonde realmente a vida está. A vida está no Espírito, amado. A vida que nós recebemos, a graça foi dada pelo Espírito. Hoje nós podemos fazer algo por causa do Espírito. Aleluia, amados. Aonde era uma vida de limites, de barreiras, de não pode isso, de negativas. Aleluia. Essa foi a porta de entrada. Mas hoje é uma vida de capacidade sobrenatural no Espírito. Francis Schaeffer fala no seu livro Verdadeira Espiritualidade que o aspecto da vida cristã e a verdadeira espiritualidade, ela passa por esses estágios. Primeiro vem as negações, as negativas. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. São negativas. E você olha como nós educamos nossos filhos, nós trazemos também esses aspectos. Olha, não pode isso, não pode estragar comida, não pode enfiar o dedo na tomada. Né? Você vai trazendo limites e barreiras que para eles são segurança. A lei era limites de segurança. Mas apenas a negatividade não é a verdadeira espiritualidade em Deus. Porque uma vez passado esse estágio, vem agora a regeneração do ser. E agora aquilo que não era simplesmente não roubarás, agora é produzirá para dar aos outros. Aquilo que era não matarás, agora é anunciar a verdade para que haja vida. Aquilo que era não dar falso testemunho, agora é liberar perdão. Sim, pelo Espírito, nós podemos fazer todas essas coisas. Pelo Espírito, nós podemos viver uma vida triunfante, amados. Mas às vezes estamos tão presos, tão enraigados nesse natural. Ah não, pastor, você não sabe o que fulano de tal fez comigo. Você não sabe a minha perspectiva, você não sabe de onde eu venho. Amados, eu deveria saber de onde você veio. Deveria ser do mesmo local que eu. Eu fui gerado no Espírito. De onde você veio? De onde você veio? Você foi gerado no Espírito. Então nós viemos do mesmo lugar. Nós viemos do mesmo lugar, porque o nosso Senhor diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, amado. Nós somos gerados no Espírito. A nossa realidade é espiritual. Ah não, eu só faço se eu tiver vontade. Amados, desde quando a tua carne manda no que você faz? Você não foi gerado pelo Espírito? Então se incline para o Espírito. Faça as coisas que o Espírito determina. Viva uma vida triunfante.
Aleluia, amados. É interessante como Paulo fala: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. As pessoas querem jamais satisfazer os desejos da carne para andar no Espírito. A ordem é o contrário. Você anda no Espírito, e porque você anda no Espírito, a carne não será satisfeita em você. Aleluia! Aleluia! As pessoas estão lutando com a carne para tentar andar no Espírito, quando deveriam estar andando no Espírito, para a carne ser subjugada. Aleluia, amados. Esse é o verdadeiro testemunho do Senhor sobre nós, amados. O Espírito Santo em nós, a terceira pessoa da Trindade, Deus habitando em nós, nos capacitando, nos fazendo viver a realidade daquilo que Deus quer para nós. Relacionamentos. Eu quero encerrar com isso. Relacionamento com o Espírito. Relacionamento. Nós já vimos que o Espírito Santo é Deus e que Ele é uma pessoa. E o nível de intimidade que você tem com pessoas depende do seu nível de relacionamento. Sabia que tem pessoas que podem estar dentro de casa e serem completos estranhos? Você já ouviu falar de alguém nesse sentido? Casados, dormem na mesma cama. Dormem na mesma cama, mas não se conhece, não se conversa. Perfeitos estranhos morando na mesma casa. Por quê? Porque não há relacionamento. Relacionamentos vão determinar o nível de intimidade que você tem com pessoas. Se você quer ter intimidade com o Espírito, se você quer ter intimidade com o Espírito, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa buscar as direções dEle. Você precisa considerar as suas impressões. Porque naturalmente, amados, naturalmente, Deus age com reciprocidade. Imagine você. Não, vou dar as coisas. Imagine um relacionamento. Marido e mulher. Aonde um não dá a mínima, não quer saber, não quer conversar, não se interessa pelas dificuldades que o outro enfrenta no trabalho, em casa. E o outro até insiste: não, vou ficar aqui perto, vou ficar disponível para que a gente possa ter a oportunidade de se conectar. Mas o outro continua nisso. Vai chegar um ponto que aquela sintonia vai ser quebrada. Vai chegar um ponto que aquele ponto de contato vai se tornar tão tênue, que vai ficar assim, por um triz para romper. Sim, relacionamentos, eles podem ser nutridos. E o nível de intensidade que você dá, o nível de atenção que você dá ao seu relacionamento com o Espírito, vai determinar o nível de intimidade que você tem com Ele. E não só isso, o nível daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Sim, o que Ele pode fazer na sua vida depende do quanto que você dá a Ele. Tem mais alguma imagem aí? Tem? Para dizer que eu não... Eita, era mesmo. Duas experiências, amados, no Espírito. E aí a gente conclui dessa forma. Quando você nasceu de novo, o Espírito passou a habitar dentro de você. E esse nível de intimidade vem desse relacionamento interno. Vem desse desfrutar da presença da pessoa dele. Amados, o Espírito fala. E como ele fala, amados? E às vezes é tão triste ver um crente dizer que eu nunca ouvi a voz do Espírito. Eu não sei mais como é. Por quê? Porque não considera, não atenta, não se inclina,
Não pensa nas coisas do alto. Não pensa nas coisas de Deus. Não pensa nos preceitos da sua palavra. Da mesma forma que um casal, se não há atenção, consideração com o Espírito, nós temos que ter atenção e consideração com Ele. Para que esse relacionamento se torne próximo, íntimo. Sim, o Espírito anseia para que tenhamos esse relacionamento. O Espírito anseia, amados. Considera Ele. Quando você se deita, Ele está lá com você. Quando você se levanta, Ele está lá. Quando você está no momento de dificuldade, Ele está lá. Quando está no momento de alegria, Ele também está lá. Não importa aonde você vá, não tem como você se esconder. Não tem, porque Ele habita dentro de você. Porque Ele está intimamente ligado ao teu espírito. Eles são um só. O seu espírito se uniu ao nosso nessa nova vida regenerada. E Ele deseja ser considerado atentamente. Ele é, amados, a pessoa mais importante das nossas vidas. A pessoa mais importante. Não é seus pais, não é seu cônjuge, não é seu filho, seus filhos. É o Espírito Santo. A pessoa mais importante de toda a sua vida. A quem você deve dar total atenção. A quem você deve considerar atentamente, porque Ele é bom. Ele é bom, amados. E Ele tem o bem para nós. Ele tem para nós coisas proveitosas e deleitosas. E Ele deseja se relacionar conosco. Mas também há uma expectativa também na exteriorização, na manifestação do poder de Deus. Porque são as duas experiências com o Espírito. Um é o novo nascimento, o batismo no corpo. Outro é o batismo com o Espírito Santo e com poder. Que é a capacidade sobrenatural para que você possa testemunhar do amor de Deus que te alcançou. Sinais, dons, talentos e prodígios, amados, acontece por causa do batismo com o Espírito Santo. Imagine esses ar-condicionados, essas lâmpadas que aqui estão. Dentro delas já está a capacidade de fazer o que elas foram projetadas. Essa lâmpada, se você pegar ela sem estar ligada à energia, à eletricidade, ela vai já estar pronta. Há nela a capacidade de iluminar. Mas ela precisa de eletricidade. O batismo com o Espírito Santo é essa eletricidade. Que os dons que tem dentro de você, que Ele mesmo depositou, vão se exteriorizar para cumprir o propósito na sua vida. Sim, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. E o batismo com o Espírito Santo é esse poder. Jesus falou, recebereis poder. Dunamis é a palavra grega. Poder explosivo para ser testemunha. O dom está lá, mas o poder opera pelo batismo com o Espírito Santo. Então você veja que o Espírito está em tudo nas nossas vidas envolvido. Em tudo. Em satisfazer a vontade de Deus, em viver uma nova realidade, mas também para operar segundo a vontade dEle para que o mundo veja. E nós não podemos viver nesta terra, amados, aquém daquele que é o nosso Deus habitando em nós. Quando você for andar de carro, lembre de mim. E lembre que o Espírito Santo está lá. E se fosse Jesus? E se fosse o apóstolo Guto? Se fosse o seu pastor que está aqui mais perto também? Amém? Você pode ficar de pé, amados? Oh, aleluia.
Senhor, tantas vezes temos andado tão distraídos, Senhor. Tão distraídos com as coisas deste mundo, Senhor. E temos esquecido o nosso relacionamento mais importante com o Teu Espírito e com a Tua Palavra. Sim, Senhor. Quando acordamos, o Senhor tem que ser o primeiro. Quando vamos dormir, o Senhor tem que ser o último. Por tudo que fazemos, o Senhor tem que estar presente e atuante, sendo considerado, Pai. Nós não queremos viver uma vida aquém da expectativa do Teu coração, Pai. Mas queremos corresponder ao nível de expectativa que o Senhor tem sobre nós mesmos. Desejamos, Senhor, a Tua manifestação em nossas vidas. Sim, Senhor, desejamos. Será que você pode dizer palavras de amor ao Senhor? Sabe, uma das coisas que mais aquece relacionamentos são declarações de amor. Bote pessoas, um casal frio, um com o outro, mas faça eles fazerem declarações de amor por alguns dias, todos os dias. Você vai ver como vai acender. Acende essa chama. Senhor, nós te amamos. O Senhor é o mais importante para as nossas vidas, Senhor. As nossas razões não valem nada. Oh, Senhor, só importa a Tua presença. Só importa a Tua vontade, Senhor. Nos inclinamos para Ti. Sim, sim, porque o Senhor é o nosso bem mais precioso. Obrigado por fazer em nós morada, Senhor. Obrigado por nos escolher. Obrigado pelo Teu Espírito dentro de nós, que é verdadeiro. Obrigado, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos mais que tudo. Nós te amamos mais que tudo, Senhor. E que essas palavras não sejam vazias, Senhor. Ainda que elas não sejam plenamente verdadeiras pela realidade que vivemos, Senhor. Mas desejamos chegar nesse ponto, Senhor. Desejamos crescer em amor, crescer em maturidade. Porque você importa para nós. Porque você é importante para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que ainda não tomou essa decisão? Tudo isso que eu falei só tem sentido se você nascer de novo. Tudo isso que eu falei só faz sentido se você passar por essa experiência. O novo nascimento é a porta de entrada para o Espírito fazer morada dentro de você e você poder viver essa realidade plena. Sim, é necessário. O próprio Senhor Jesus falou isso. É necessário nascer de novo. Nascer do Espírito. Então, se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, eu quero te dar essa oportunidade agora. Eu vou orar com você. Você vai expressar com a sua boca aquilo que você tem desejado no seu coração. E o Espírito de Deus vai passar a habitar dentro de você. Tem alguém que deseja? Faz um sinal com a mão. Eu quero orar com você, eu quero me alegrar com você. Que decisão importante. Essa é a decisão mais importante. Se Ele é a pessoa mais importante, essa é a decisão mais importante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, se você já nasceu de novo, o próximo passo é o batismo com o Espírito Santo. Sim, essa energia, essa eletricidade, esse poder que vem do alto para te capacitar
a cumprir plenamente o teu propósito. Não é possível fazer isso sem o batismo do Espírito Santo. Não é algo opcional. Apesar de que é algo que pode ser evitado, mas não é algo opcional. Se você quer viver plenamente o seu propósito, se você quer viver plenamente o plano de Deus na sua vida, você precisa do batismo com o Espírito Santo. Como eu sei que eu já sou batizado com o Espírito Santo? A Bíblia fala de evidências. A evidência bíblica é o falar em línguas. Então, se você foi batizado, se você foi cheio, você fala em línguas. Por quê? Porque é a palavra que diz isso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Alguém deseja? Eu vou entender que você já é cheio do Espírito Santo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui entre nós que está com alguma doença, algum sintoma de enfermidade e deseja oração para a cura? Pode vir, meu irmão, quero orar por você. Mais alguém? Rapidamente. Esse é o tipo de apelo que eu não gosto de me demorar muito, porque ou você crê ou não crê. E se você crê, acontece. Amém? Pastor Jabes, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Esteja orando, amados, intercedendo. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Essa é uma ótima oportunidade para vermos os sinais. Os sinais hão de acompanhar os que creem. Quantos creem, amados? Aleluia. Os sinais hão de acompanhar os que creem. Cremos na tua palavra, Senhor. Cremos que ela é verdadeira. Sim, cura plenamente manifesta pelo poder do Espírito. Sim, Senhor, é a tua vontade. Nós apenas cooperamos com ela. Nós apenas cooperamos com o teu Espírito, Pai. Aleluia. Brace querer que quebrar braço broso. Roce querer que quebrar e quebrar se querer que. Rombro se querer que quebrar braço. Rombra se querer que quebrar chombrose. Rombra se querer que quebrar se. Querer quebrar sujo. Quebrar braço, rombro se querer que. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 Estás mais perto, são em teus lábios. Estás mais perto, Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Vem cá você. Vem. Você fala. Amados, a Bíblia nos ensina lá no livro de Apocalipse 19:10 que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia.
A profecia é o cumprimento daquilo que Deus diz. E Deus diz que nele nós somos curados. Amém? Então, mas nós precisamos testemunhar, porque o Espírito de Deus está envolvido nisso. E nós precisamos liberar aquilo que o Espírito está fazendo. Esse rapaz chegou com dor, com problema de hérnia, sentindo dor na coluna e dor na perna. Cadê a dor? Foi embora? Foi embora mesmo? Você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor continua realizando seus feitos, amados. Isso não mudou. Amado, muito obrigado. Pastor, obrigado. Bênção, glória a Deus. Você pode sentar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus.